Olá, eu me chamo Paulo Fusco e como bom saudosista nascido no final da década de 70, começo de 80, eu gosto de estar sempre mantendo vivo a cultura dessa época. E tenho coleção de filmes, tenho coleção de jogos, tenho vários brinquedos antigos que foram meus, que marcaram a minha vida, marcaram a minha história, mas tem um brinquedo em especial que eu vou mostrar para vocês. Vem comigo. Então, pessoal, a minha maior paixão depois dos meus filhos não poderia ser outra. Já começou na minha infância pelo nome mesmo. Eu me chamo Paulo Fusco, como eu já falei com vocês, e a vida inteira, desde pequenininho, o pessoal chamava meu pai de Fuscão, ô Fuscão, não sei o quê, e me chamava de Fusquinha. Então, eu cresci com essa brincadeira, né, relacionada ao carro. E desde muito pequeno mesmo, eu me recordo eu vi um Fusca passando na rua, eu ficava doido e dava tchau. Então, a minha maior recordação assim da infância é que meu pai tinha uma fábrica de sapato, trabalhava lá. E minha mãe fazia o horário de almoço dos funcionários, que eles tinham 2 lojas. Então, para a gente ir para a escola, a gente ficava com uma pessoa de manhã, e para a gente ir para a escola, era um pouco mais longe do colégio, meu pai fez um acordo com um taxista que ele levava a gente para a escola. E esse taxista tinha um Fusca. E todo dia eu morava na rua São João, em Juiz de Fora, e no final dessa rua tem um ponto de táxi chamado Ponto 6. E a gente ia, essa menina que trabalhava lá em casa, que cuidava da gente, ela levava a gente no Ponto 6 e a gente ia de táxi para a escola. E me recordo até hoje, era um Fusquinha amarelo, uma faixa azul na lateral cheia de quadradinhos, e não tinha o banco da frente e tinha um taxímetro. E eu até brincava que eu falava com esse senhor que eu queria ser taxista e ter um Fusca, para mim andar de Fusca o dia inteiro. Em 2001 eu saí de uma empresa e nem carteira tinha. Eu peguei minha rescisão e comecei a saga de achar um Fusca. Foi meu primeiro carro. Um amigo meu, eu pedi o pai dele, o Vaguinho, que me
ajudasse, pois ele era mecânico. A gente rodou Belo Horizonte inteira, viu uns 12, 15 carros e nada funcionava. Aí eu sempre tinha um defeito grave, era cabeçote, era assoalho, era motor. Aí assim, a gente resolveu, já estava desistindo do Fusca, partindo para outro carro. Mas eu tinha aquele sonho, né? Falava, não, como que um Fusco vai ter o primeiro carro que não seja um Fusca? Aí assim, eu fui andando assim numa reta, eu vi um Fusca cinza. Eu falei, nossa, que carro bonito, chamava atenção para danar. Aí cheguei perto, tinha uma placa de vendas. Eu falei, nossa, cara, achei meu carro. Chegando nesse serviço, eu liguei para um amigo meu, o pai dele falou, hoje eu não consigo ver. Tenta marcar para amanhã, que é sábado, aí tá mais tranquilo, eu te pego e a gente vai lá olhar. Na hora que eu cheguei com ele para olhar o carro, ele abaixou, olhou o assoalho, olhou o motor não vazava, nada. O carro estava excelente. Aí me recordo até hoje do nome da pessoa. O senhor chamava Máximo Belloni. Fechei o valor do carro. Aí esse Fusca me acompanhou até 2013. Nesse Fusca eu casei com ele. Eu tive minha primeira filha em 2008. Eu saí da maternidade também com meu segundo filho em 2013 e com duas crianças ficava muito difícil o Fusca, porque era apertado, 2 meninos pequenos. Aí eu caí na bobagem de vender o Fusca. Vendi o Fusca e, cara, me deu uma depressão. Eu ficava triste demais, porque eu dirigi o outro carro sem prazer. Fiquei tão triste que eu comprei uma Virago, porque eu falava, o barulho da Virago me lembrava o barulho do Fusca. Aí o cheiro de gasolina que subia daquele carburador que ficava na minha frente assim, me arremetia lá no meu Fusca. Aí eu falava, o dia que eu comprar uma casa, a primeira coisa que eu vou começar a olhar é o Fusca. Aí compramos a casa, mudamos de casa e nada do Fusca chegar. Aí em 2018 eu passei pela pior fase da minha vida. Por quê? A gente tinha carro antigo, viajava até para encontro próximo de Belo Horizonte. E meu filho era apaixonado com Fusca, né? E a mesma paixão que eu tinha desde criança. Aí em 2018 ele estava bem, foi 2 dias depois do aniversário dele. A escolinha me ligou. Ele não tinha coriza, não tinha febre, estava passando super bem. A professora me falou assim, eu conheço o Davi tem 2 anos e eu tô achando ele estranho, porque ele prostou. Ele é um menino que nem dorme na sala de aula e ele pediu para deitar e ele tá prostrado. Aí eu liguei para minha esposa e pedi ela para buscar ele na escola e ela chegando lá, ele estava começando com febre. Ela chamou um táxi, foi direto para Felício Roxo. No Felício Roxo ele foi diagnosticado com um princípio de pneumonia. E até então não sabia, mas o pulmão já estava bem tomado e a saturação estava baixa. Então já decidiram por internar ele ali mesmo. E a gente começou a saga de 20 dias no hospital. E ele, apesar de medicado e bem assistido no hospital, era uma pneumonia bacteriana e ele quase perdeu a vida. Ele chegou aí para o CTI e no período que ele ficava no CTI, ele ficava delirando e ele não queria que a mãe ficasse com ele, queria só que eu ficasse. E ele ficava repetindo um mantra, pai, quando a gente sair do hospital, você compra um Fusca para a gente ir para encontro?
pai, quando a gente sair do hospital, você compra um Fusca pra gente ir para encontro. E ele estava bem debilitado, a ponto do médico falar assim, nós vamos fazer uma cirurgia nele agora, porque ele não aguenta até amanhã de manhã. E aí fizeram a cirurgia nele, e enquanto fazia a cirurgia, eu falei que se ele saísse vivo, eu ia comprar um carro pra gente ir pro encontro. E graças a Deus, na véspera do Natal, ele saiu vivo. Mandaram ele para casa para ele se recuperar. E começou minha saga atrás do Fusca. E aí foi de novo rodar Belo Horizonte inteiro atrás de Fusca. Aí eu já conhecia, porque eu já tinha tido Fusca de 2001 até 2013, né? 2014. E eu fiquei... comecei a procurar e nada de achar um Fusca. Aí um dia eu tava saindo do serviço, eu ia olhar um carro no bairro Floresta, eu resolvi dar F5 no OLX e aí apareceu esse cara. E as fotos eu endoidei, falei, nossa, o carro todo original, nunca foi pintado. E me lembrava da minha história lá com outro Fusca, porque o seu Máximo comprou o Fusca 3 vezes e o dono desse carro chegou a comprar ele de volta, acho que 2. Só que o dono desse carro havia falecido e ele ficou parado num galpão durante uns 4 anos. E um advogado pegou esse carro para restaurar e desistiu. E aí anunciou no OLX com um amigo dele aqui de Belo Horizonte. E eu liguei pro cara na hora, falei, nossa, eu tenho interesse, seu Fusca 71, mesmo ano que eu tive. Contei para ele a história. Ele falou, o carro tá lá na cidade de Prado, perto de São João del Rei. Ele vai vir pra cá, mas ou então se você quiser ver, você tem que ir lá. Aí eu falei, mas não tem como trazer? Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, você divide comigo o transporte, você me dá metade, se você quiser ficar com o carro, eu abato esse valor no valor que eu tô pedindo, mas eu não abaixo o preço. Eu falei, não, eu quero o carro aqui. Aí isso era uma sexta-feira, ele ligou para um amigo dele que é dono de prancha. O cara lá em Prados falou, ó, eu saio daqui hoje à noite e eu levo o carro para você em Belo Horizonte. Aí eu marquei com um amigo meu mecânico que sempre olhou o meu primeiro Fusca. Aí o Marquinhos foi lá olhar o carro para mim. Ele falou comigo, Fusca, se você não ficar com o carro, eu compro, porque eu nunca vi um Fusca íntegro. Até os tapetes do carro são originais. Ele tem uns defeitinhos, mas um carro com 50 anos, né? Tem um desgaste de pintura, nada anormal que um carro na cidade não teria, sem restauro, claro. Aí fechamos e tá aí. Cheguei em casa, não tinha contado nada pro Davi. Cheguei em casa, marquei com ele de pegar o carro. Cheguei em casa, ele deu um banho no carro, limpou o carro todo pra mim e cheguei em casa. Mas foi a alegria do menino, porque o sonho dele era igual ao meu. Então ele brinca, ele fala comigo, pai, quando eu tiver 18 anos, só eu que dirijo o Fusca. Aí eu falei, não senhor, cara, a gente tem o outro carro lá, que é o Puma, a gente gosta também, mas é nesse carro que a gente faz viagem em família, a gente roda nos encontros, todo mundo me conhece pelo Fusca azul diamante, com a plaquinha. Marquei a vistoria de placa preta no Chrysler Clube,
o pessoal foi fazer, a única coisa que eles falaram é que seu carro é todo íntegro, mas ele tá com só o friso amassado. Se pudesse trocar seria bom. Aí liguei numa loja que eu tenho costume de comprar peça. A menina falou, nossa, eu tenho um par aqui que era seu, porque eu não sei nem valor desse par de friso, porque ele tá jogado aqui, deve ter uns 10 anos. Fui lá, busquei, foi tirar o outro, colocar, voltar para a vistoria e o carro tá aí. E assim, é um carro de valor inestimável, até pela história que a gente tem com ele, pelo sobrenome que a gente tem. E meus filhos adoram. A Yasmin também gosta de andar, só que ela tem um sonho de comprar um Fusca e fazer um Herb. E o Davi não, o Davi é manter esse carro ali. Até eu fui colocar o farol de milha, ele falou, pai, mas o senhor que foi dono desse carro não deixava furar nem para colocar antena. Você vai botar um farol de milha? Eu falei, não, nós vamos botar um farol, um suporte que a gente não precisa nem soldar, nem furar. Aí ele falou, tá, beleza, pode colocar, mas tem que ser o amarelo. E tá aí, chegamos nesse carro. E o pessoal do serviço foi vendo as fotos da gente nos encontros. E aí foi chegando perto, foi falando, nossa, eu tinha um sonho de ter uma veraneio, eu tinha um sonho de ter uma Kombi, nossa, queria comprar um Fusca. Você me ajuda a comprar um Fusca? Aí a gente brinca assim, eu tenho um amigo que foi quem começou o velho, não, antigo comigo, que é o Leandro. Que nós começamos a trabalhar no começo de 2017, ele acompanhou meu drama com o Davi e ele falava assim, Fusco, eu já tive uma Opala e tal, eu vou comprar um outro Opala. Aí começou a saga dele de comprar o carro lá e nisso eu já estava indo nos encontros com os meus meninos. Aí a gente brinca que a gente jogava ferrugem lá no café do andar, todo mundo trabalhando na mesma empresa e cada um foi comprando seu carro. Um comprou uma Kombi, outro veraneio, outro Fusca, e a gente montou esse grupo e hoje a gente se reúne final de semana na casa de um, de outro. A gente começou a fazer um grande encontro, né? Que foi lá no Mercadão de Lagoa Santa. Nós já fizemos o segundo encontro. É um lugar mesmo que a gente recebe os amigos, compartilha as ideias, troca experiências, se diverte e implanta lá o antigo mobilismo na cabeça das crianças. Para finalizar, eu queria expressar todo o sentimento que eu tenho mesmo de gratidão por Deus ter me dado 2 filhos e ter me feito alcançar o sonho de ter meu carro, né, antigo. Começou lá de criança, lá em Juiz de Fora, a brincadeira, todo mundo me chamando de Fusquinha e eu queria ter um Fusquinha. Então, para expressar todo o amor que eu tenho pelos meus filhos e pelo meu carro, que é um sonho que eu tinha desde criança, eu pedi um amigo que pegasse uma foto da gente e fizesse um desenho. E esse desenho eu queria eternizar ele no meu corpo. Então foi daí que surgiu essa ideia de colocar os meus filhos, a Yasmin e o Davi do lado de cá e a Yasmin do lado de cá, e o Fusca no meio. E simbolizando todo esse amor que eu tenho pelo carro e pelos meninos, ele complementou com o coração. O desenho é para sintetizar todo esse sentimento que eu tenho pelos meus filhos e pelo meu carro. Eu tive esse sonho de criança e aonde eu vou, pode ser uma viagem longe, que às vezes eu não vou de carro, o pessoal vê a tatuagem e fala, olha, tem um Fusca.
e quer saber a história do desenho. E assim, isso aqui vai ficar gravado para sempre comigo. Aonde eu tiver, vão estar lá meus filhos e meu carro. Então, pessoal, para finalizar, se eu posso deixar um recado para vocês, é nunca desistir dos seus sonhos, por mais difícil que pareça ser. No meu primeiro Fusca eu demorei 15 carros até chegar nele. Nesse aqui acho que foi a mesma coisa. Mas nunca desistindo do meu sonho e agora dos meus filhos. Então, por menor que seja o seu sonho, nunca desista dele. Sempre confie em Deus e corra atrás, que o universo conspira a seu favor. Don't